Muito bem, bem-vindos a mais uma videoaula. Muito bem, nessa videoaula nós iremos tratar acerca dos temas ângulos. Por que ângulos? Inicialmente a definição de ângulo será dada, mas conforme nós desenvolvamos esta videoaula, vocês verão que existem classificações muito bem fixadas acerca da noção angular, da definição de ângulo 1, que veremos em instantes, conforme vocês já podem enxergar nesse vídeo. Decorrerá uma série de classificações a nível do que nós iremos chamar de círculo trigonométrico e suas aferições angulares. Vamos lá, ângulo, definição 1. Por definição, ângulo é o espaço como medida entre duas semirretas com mesma origem no plano. Primeiro, a noção de espaço envolve um ambiente bi ou tridimensional. O espaço bidimensional, duas dimensões, o espaço tridimensional. Por ora, vamos tratar de ângulo no ambiente bidimensional, conforme visualização abaixo através desta caneta. Todavia, a noção de ângulo também desenvolve-se em termos do espaço tridimensional, conforme o sistema de coordenadas cartesianas chamada octante. Outro ponto importante da definição 1 é tratar do que nós chamamos de semi-retas. Reta, por definição, representa um conjunto infinito de pontos. Semirreta seria o que, por definição, representa uma quase reta. Seria uma quase reta. Se reta é um conjunto infinito de pontos, então a reta é dimensionalmente infinita. Uma semirreta, para uma das suas extremidades, não haverá infinitude, e sim finitude. Isto é, observando a imagem abaixo, do ponto A, que você consegue observar aqui comigo, até o ponto A1, perceba que quando chegamos no ponto A1, este segmento traçado pela caneta azul, ele se prolonga após A1. Mas com relação a A, está fixado aqui em A, o que seria um ponto de partida, para o que sai de A, passa por A1 e assim prossegue. O que nós podemos definir matematicamente é que de A a índice 1, ou A1, é uma semirreta. O que podemos dizer de A até A1 é que esses dois elementos pontuais indicam uma semirreta. A semirreta A1, bem como por baixo, a semirreta A2. Esse prolongamento após A1, bem como aqui embaixo após A2, representa o que nós vamos definir, mais uma vez, como semirreta, porque ela é infinita para uma das suas disposições, isto é, em um sentido lateral ela é infinita, mas em outro sentido não é. Bem como aqui, tracejando por esse caminho, nós temos infinitude em um sentido, mas não temos infinitude no outro. Fim em uma das extremidades, na outra não, indica uma semirreta. Entre as semirretas A1 e as semirretas A2, perceba que essas duas semirretas têm algo em comum, a sua origem em A. Conforme a definição, eu determino o ângulo a partir de semirretas que tenham a mesma origem. Logo, tendo essa origem, há um espaço particularmente verificável entre as duas dimensões, a A1 e a A2. A este espaço que podemos medir com um transferidor, chamaremos de espaço angular. Este espaço, passível de medição entre duas semirretas, aqui nesse caso, a A1, a A2, se chamará espaço angular. E você consegue medir a quantidade de ângulo nesse espaço através de um instrumento chamado transferidor. Mais para frente veremos tabelas que já nos dizem acerca de alguns ângulos e suas medições, chamados ângulos notáveis. Avançando, agora que você já sabe o que é ângulo, você já constatou o que é ângulo geometricamente com duas semirretas,
A partir de duas semirretas, você já constatou que é ângulo. Vamos aos tipos de ângulo. Tipos de ângulo. Ângulos são classificados conforme a sua amplitude. Existem ângulos que são muito comuns no nosso dia a dia. Um exemplo deles é o ângulo de 90 graus e o ângulo de 180 graus, respectivamente chamados de ângulo reto e ângulo raso. Repito, a ideia de classificação para ângulo, entre outras coisas, diz respeito à nossa comum verificação no cotidiano de tais aferições entre semirretas, não esqueça. Nesse sentido, há de se manter aqui um parâmetro que nesse momento é conceitual, mas que na parte contextual será de imprescindível noção de você, meu aluno, da tua pessoa, meu aluno. Observe o ponto 1. O que chamamos de ângulo agudo? É todo ângulo, aqui eu defini pela letra grega alfa. Um ângulo alfa, ele é dito agudo se ele está variando de 0 grau ou até algum grau que seja menor do que 90. Portanto, um ângulo alfa é agudo se ele é maior ou igual a 0 grau e ao mesmo tempo menor que 90 graus. Detalhe que aqui não tem menor ou igual, é estritamente menor. Alfa tem que ser menor, não pode nunca ser igual a 90. Sob pena de que se ele for igual a 90, ele não é mais ângulo agudo. A definição de agudo seria algo que está no primeiro quarto, o primeiro quarto do ciclo trigonométrico, que vem já abaixo. Este ângulo alfa é agudo se estiver entre 0 e 90, podendo ser 0 até, ângulo nulo, mas nunca 90. Então alfa é agudo se é maior ou igual que 0 grau e ao mesmo tempo menor que 90 graus. 2. Segundo tipo de ângulo, ângulo reto. Para um ângulo ser dito, teoricamente, por definição, como um ângulo reto, tem que exatamente coincidir com 90 graus. Alfa igual a 90 graus. É o chamado ângulo reto. Por que se chama ângulo reto? Porque ele pode ser verificado entre duas semirretas que são perpendiculares, isto é, que se cruzam e formam um símbolo, ao grosso modo, que nós chamamos de cruz. Quando há cruzamentos que formam o sinal de mais, ou o símbolo de cruz, o ângulo entre essas semirretas é chamado ângulo reto, 90 graus. 3. Ângulo raso. O ângulo raso representa o dobro. O ângulo raso representa o dobro do ângulo reto. O ângulo raso também é conhecido como ângulo de meia volta. Veremos ele geometricamente já. Segura aí. Por que raso? Quando você observar esse ângulo geometricamente, verás que a meia volta que ele executa, e que de fato seria o ângulo, é indicado por duas semirretas. Escuta isso. Alfa igual a 180 graus. Alfa igual a 180 graus. É raso porque ele é determinado por duas semirretas que estão em sentidos estritamente opostos. Uma semirreta vai para a esquerda, outra vai para a direita. Uma vai para a direita, outra para a esquerda. E quando você conecta o espaço entre uma e outra, você tem o chamado meio arco, meia volta. Raso, na intenção de que você não tem um cruzamento entre semirretas que possa implicar em ambas terem alguma envergadura de inclinação diferenciada. Não há inclinação diferenciada, a inclinação é a mesma. O que muda no ângulo raso é que os sentidos das semirretas são estritamente contrários. Um vai para a esquerda, outro para a direita. Se tiver na vertical a semirreta, se uma vai para cima, outra para baixo. Quando você percorre de uma semirreta para outra, formando o arco chamado ângulo, você não tem variação desse ângulo com uma semirreta que corta ele, ou semirretas que se relacionam com uma envergadura, onde uma vai para uma inclinação e outra vai para outra inclinação. Não, elas terão a mesma inclinação. As semirretas no ângulo raso têm a mesma inclinação.
O que varia nelas é o sentido, que para ambas são opostos. Ângulo alfa igual a 180 graus. Sempre que você ver esse ângulo, recorde-se, é o chamado ângulo raso. Próximo ângulo. Como você observa abaixo, próximo ângulo representa o ângulo obtuso. O ângulo obtuso ele é exatamente o contrário. O ângulo obtuso, atenção, aqui com a minha caneta, ele é exatamente o contrário. Ele seria, na verdade, numa intenção pedagógica, o contrário do que acontece, e também aqui por análise matemática, do que acontece em do ângulo agudo. O ângulo obtuso seria exatamente o oposto, analiticamente falando, do ângulo agudo. Por quê? Se no ângulo agudo, alfa sendo o ângulo agudo, tem que ser menor que 90 graus, no obtuso tem que ser maior. A intenção da palavra obtuso vem da ideia gramatical de algo que teve toda uma configuração obtusa, ampla, aberta. Sempre que você medir um ângulo que seja maior que 90 graus, você o chamará de ângulo obtuso. E nesse sentido, um ângulo obtuso terá duas semirretas que podem estar dispostas assim como um ângulo raso. E toda e qualquer outra disposição em alfa, como alfa igual a 270 graus, alfa igual a 198 graus, alfa igual a 360 graus, o ângulo de uma volta, alfa igual a 348,7 graus. Esse ângulo está no quarto quadrante do ciclo trigonométrico. É um ângulo obtuso. For maior que 90, é um ângulo obtuso. Agora note a disposição de cada um desses ângulos no círculo trigonométrico. E nesse sentido você vai ver como tudo faz o máximo de sentido, bem alinhado com o instrumento chamado transferidor. Muito bem, note essa figura, note esse aspecto geométrico. Nós temos aqui o eixo horizontal, que você conhece do plano cartesiano como eixo X. O eixo vertical que você conhece do plano cartesiano como Y. No que diz respeito ao círculo trigonométrico, toda essa circunferência que você vê em azul, tá? Esse formato circular, essa borda azul que forma este ambiente circular se chama circunferência. Círculo é a região interna, a superfície. A borda, o contorno, se chama circunferência. Círculo é a região interna, superfície. Aqui, no chamado ciclo trigonométrico, o eixo horizontal chamar-se-á cosseno. O eixo vertical, isso é dado teoricamente, isso foi desenvolvido, constatado, chamará seno. Eixo vertical, se chamará seno. Uma ideia didática para você não esquecer essa questão da disposição entre seno e cosseno é: cosseno, alguns falam por aí, com sono, por isso na posição horizontal. Eu devo dizer que esse tipo de referência é um tanto que grossa e deselegante. Não fale cosseno com sono, porque isso é muito pobre intelectualmente. Apenas saiba que cosseno está no eixo X e seno no eixo Y. Quando você vai analisar ângulos no ciclo trigonométrico, atenção! Quando você vai analisar ângulo no círculo trigonométrico, essa análise é feita no sentido anti-horário e parte dessa extremidade que estou apontando com a caneta. Este ponto que estou apontando com a caneta, ele representa o chamado 0 grau. Quando você percorre esse ciclo, este ciclo, no sentido anti-horário, você está avançando em graus, em amplitude de grau. Quais são as nossas semirretas? Para o primeiro quadrante, detalhe, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante da disposição geométrica, quarto quadrante. Por que 4 quadrantes?
Porque essas duas retas que se cruzam aqui no centro dividem-se em termos do plano em 4 setores. Eu tenho 4 setores de análise neste plano. Bom, quando eu analiso a semirreta desse ponto, origem, para a direita, desse ponto, origem, para cima, eu tenho um espaço angular. Deixa eu voltar com o meu papel aqui. Eu tenho um espaço angular. Acompanhe comigo. Esse espaço angular aqui que estou apontando com a caneta, ele representa 1/4 do círculo trigonométrico. A circunferência toda divide-se em 4 setores. 1 setor, 2 setores, 3 setores, 4 setores. Como se fosse uma pizza. Você tem 4 fatias aqui. 1 fatia, 2 fatias, 3 fatias, 4 fatias. Como se trata de uma circunferência, o que você tem na verdade não é fatia. São setores circulares. Primeiro setor circular, segundo setor circular, terceiro e quarto setores circulares. A distância que define todo o primeiro setor circular equivale a um ângulo reto 90 graus. Escuta isso. Este símbolo que você vê aqui, ó, estou apontando com a caneta, um quadrado com um ponto ao centro, é uma indicação simbólica. Isto é um símbolo matemático. Sempre que você observá-lo, isso quer dizer que o ângulo entre a semirreta que sobe e que está indo para a direita, que está nesse espaço aqui, ó, ele equivale a 90 graus. O ângulo nesse espaço aqui equivale a 90 graus. Então, se eu saio desse ponto de partida, origem do sistema, ponto de partida, sentido anti-horário. Se eu saio daqui e chego nesse ponto, no eixo vertical, eu percorri uma trajetória angular equivalente daqui para cá, equivalente a 90 graus. Esse ponto aqui, como ponto de chegada para esse ponto aqui, representa 90 graus. Se eu continuo e percorro mais um quarto desse ciclo trigonométrico, eu percorri mais 90 graus. Esse espaço aqui, entre a semirreta desse ponto para a esquerda e desse ponto para cima, esse espaço aqui, entre essas semirretas, indica um ângulo de 90 graus. Se eu estou em 90, percorro mais 90, só posso parar em 180. Ou seja, esse ponto aqui, quando eu saio de zero e faço todo um percurso de metade da volta, saí daqui e caminhei metade da circunferência até aqui. Caminhei, discorri oralmente uma trajetória de 180 graus. 180 graus mais 90. Onde é que eu paro? 270. 270 mais 90 fecha uma volta completa. Por isso aqui você vê um ou 360. Se eu saio daqui e dou a volta completa e paro aqui, 360. Quando eu estou nesse ponto e não me movimento, estou nesse ponto e não me movimento, estou em 0 grau. Dou a volta completa, exerço a volta completa, 360. Guarde isso, querido aluno. Cada setor circular, setor circular, setor circular, setor circular. O espaço angular em cada setor circular nesta circunferência equivale a 90 graus. Veja que essa reta vertical e esta reta horizontal, elas se cruzam formando o sinal de cruz. Os ângulos formados nos espaços das suas semirretas, todos eles serão igual a 90. Perceba que você tem 90 4 vezes. E quanto é 4 vezes 90? 360. Tudo bem, aluno? Vamos à próxima etapa da aula. Agora eu já sei como devo me movimentar, já sei como devo me orientar em termos do transferidor. Esta imagem, ela simula exatamente um transferidor. Guarde, não esqueça desse detalhe que irei falar agora, antes de passar para a próxima lâmina. Viu este símbolo quadrado com ponto ao centro? Sempre que você vê isso aqui em matemática, equivale a ângulo reto 90 graus. Próxima lâmina. Muito
bem. Prosseguindo com a aula ângulos, note o que segue. Vamos entrar agora em um contexto desta aula. Após a classificação da tipagem angular, vamos agora começar a relacionar um ângulo com o outro. As definições que abordam tal relação com um ângulo e um outro, um ângulo e um outro, envolvem duas palavrinhas chave e que você não deve esquecer: complementariedade e suplementariedade. Você viu comigo em aulas passadas um assunto chamado fração complementar. E sempre que você ouvir a palavra complementar ou ler em algum lugar essa palavra, você deve lembrar de que mesmo? Isso, meu aluno, de um completamento, de realizar uma forma de completamento, de um complemento, de uma complementação em algo que você já possui. Dado certa informação, dado um elemento que foi te fornecido em um problema, um outro de cara é verificável usando a noção de complementariedade. Ângulos podem ser relacionados com esse termo, complementares. Note comigo. Definição: ângulos complementares. Alfa e beta são complementares se e somente se alfa mais beta for equivalente a 90 graus. Se a soma de dois ângulos resulta em 90 graus, esses dois ângulos são ditos complementares. Se a soma de dois ângulos não resultar em 90 graus, eles não são complementares. Se eu falo para você que alfa é complementar a beta, e eu digo que alfa vale 30 graus, quanto vale beta? Muito bem, 60 graus, pois 30 mais 60 equivale aí a 90 graus. Detalhe importante, eu estou usando aqui um termo muito comum em proposições, teoremas, lemas, corolários, que envolve a ciência matemática, o se somente se. Sempre que vocês verem isso aqui, se somente se, atribuam à interpretação desse fato o que nós chamamos de bicondicional. Isto é, o que vem antes desse se? O que vem antes desse se? Alfa e beta são complementares. É uma hipótese que vai confirmar a tese. Alfa mais beta igual a 90 graus. Como eu tenho também o i somente se, o que vem depois desse se, alfa mais beta igual a 90, atenção! O que vem depois desse se, alfa mais beta igual a 90, também é hipótese para a tese do que está lá na frente. Alfa mais beta são complementares. O se somente se representa uma setinha indo e voltando. Uma setinha que permite o sentido recíproco, permite reciprocidade, isto é, se alfa e beta são complementares, então alfa mais beta é igual a 90 graus. O contrário também é válido. Se alfa mais beta é igual a 90 graus, então alfa mais beta são complementares. É este o sentido de se somente se. Doravante, sempre que você lê esse termo, não se esqueça, é uma bicondicional entre as partes que estão antes do primeiro se e após o último se. Vamos a exemplos de ângulos complementares. Primeiro exemplo, observa aí em tela. Item A, eu defini um alfa igual a 45, um beta igual a 45. Quando eu somo esses dois ângulos, eu tenho 90. Logo, alfa e beta, nesse item A, são ditos complementares. São exemplos da definição acima. Pois 45 mais 45 resulta em 90. Logo, um complementa o outro. Isto é, beta é o que falta para alfa chegar em 90. Alfa é o que falta para beta chegar em 90. Esta é a ideia do completamento. Agora, observe isso geometricamente. Plano cartesiano, eixo Y, eixo X. Tracei uma semirreta aqui ao meio. Pergunta, quando você vê esse quadrado aqui, entre duas semirretas e um pontinho no meio, o que é que isso significa? Isto, ângulo reto, 90 graus. Se esta semirreta na diagonal
cortou 90 graus ao meio. O que eu tenho para baixo e o que eu tenho para cima? 45 graus. Quando uma semirreta, atenção, informação útil nessa aula. Quando uma semirreta cortar, dividindo um ângulo em duas partes iguais, 90 graus foi dividido em duas partes iguais. Foi repartido ao meio, dividido por 2. 45. Quando uma semirreta fizer isso, geometricamente falando, o nome dessa semirreta será dado por bissetriz. Bissetriz de 90 graus. O que isso quer dizer? Bissetriz, uma semirreta que pegou 90 graus e dividiu ele ao meio. Se aqui o espaço entre o eixo Y e eixo X fosse um exemplo 30 graus, iríamos variar a inclinação de X ou de Y para poder termos 30 graus. Beleza. Se eu falo acerca de uma bissetriz de 30 graus, essa bissetriz fez com que aparecessem dois ângulos, um de 15, outro de 15, porque bissetriz divide como uma semirreta um ângulo em duas partes iguais. Próximo exemplo. Item B, definir um alfa igual a 30 graus, definir um beta igual a 60 graus. Ora, se eu somar alfa com beta, isso resulta em 90? Beleza, logo estes ângulos são ditos complementares também. Perceba que você tem infinitas possibilidades para achar ângulos complementares. 10 graus, 80 graus, 90, 0. Variando um alfa para um beta, buscando o que falta em alfa para chegar em 90, o que acha em beta, o que falta em beta para poder chegar a 90, fazendo essas variações e oscilações, você consegue infinitos casos de alfa e beta cuja soma dá 90 graus. Isso porque entre dois números, entre dois valores numa reta, eu tenho infinitas quantidades, números reais, não esqueça. Aí nota comigo, alfa, o valor de alfa é o que falta em beta para ser 90 graus. O valor de beta é o que falta em alfa para atingir 90 graus. Daí você perceba que a intenção do termo complementariedade é verificar em um o completamento para o outro a fim de chegar em 90 graus. Observe isso geometricamente. Está aqui, eixo X, eixo Y. Tracei uma semirreta que sai da origem da semirreta do eixo X e do eixo Y. Ela percorre essa trajetória com minha caneta, observe. Mais para baixo o ângulo tem menor espaço, 30 graus. Mais para cima o ângulo tem maior espaço, 60 graus. 30 mais 60 dá o nosso símbolozinho que a gente já conhece, o quadrado com um ponto no meio, que quer dizer 90 graus. O ângulo nesse espaço, atenção, o ângulo nesse espaço de 30 graus, esse espaço aqui, é o ângulo que complementa o ângulo desse espaço aqui, para que juntos formem um ângulo de 90 graus. E para finalizar a aula, vamos aos ângulos suplementares. Ângulos suplementares. Olha, a ideia para ângulo suplementar, ela é muito, mas muito análoga, muito similar a ângulos complementares. Você vai estar buscando ângulos que você já sabe os tipos, conforme tópico outrora já mencionado nesta videoaula, e agora você vai comparar esses ângulos. Nessa comparação, definiu-se também os chamados ângulos suplementares. Por que análogo? Porque assim como em ângulos complementares, para que de fato sejam complementares, a soma equivale a 90 graus, no caso de ângulos suplementares, a soma equivalerá ao dobro disso. Ou seja, se eu somo alfa com beta, tenho como consequência 180 graus, nesse caso.
Observe com a caneta a disposição da definição. Alfa e beta são suplementares se e somente se a soma entre eles dois resulta em 180 graus. Note aqui mais uma vez o se e somente se. Isso quer dizer que ao afirmar que alfa e beta são suplementares, a consequência direta para isso é que a soma deles tem que dar 180. Mas se a soma deles dá 180 graus, a consequência direta para isso é que eles são suplementares. Veja agora um exemplo no item A. Eu tenho aqui um ponto que a gente vai chamar de origem, tá? Desse ponto para a direita, uma semirreta. Desse ponto para a esquerda, outra semirreta. Veja que no caso do ângulo raso, este é um ângulo raso, tá, pessoal? Que eu falei lá atrás, ó, o ângulo de meia volta. Você observa aqui conforme minha caneta e este arco que eu estou sublinhando, estou destacando. Note que as semirretas desse ponto para a esquerda, desse ponto para a direita, elas possuem a mesma direção. Elas estão na mesma direção. A direção é a mesma, direção horizontal. O que é que muda? O sentido. Uma está para a esquerda, outra para a direita. Note o que eu destaquei. Um ângulo maior por aqui, à direita, chamei de alfa igual a 135. Se alfa é igual a 135, e eu estou falando de um exemplo, de um caso chamado ângulos suplementares, que você sabe que a soma dá 180, então se alfa é igual a 135, quem é beta? Beta é o que falta em alfa para se ter 180 graus. Logo, beta é 45. Pois 45 mais 135, isso equivale a 180. Somou dois ângulos. Isso resultou em 180 graus. Eles são ditos suplementares. Se você conhece um ângulo, conheço alfa, mas desconheço beta, eu vou fazer 135 graus mais um beta, que eu não conheço, isso sendo igual a 180. Resolvendo uma equação de primeiro grau em beta, o cara desconhecido, nesse caso, encontraríamos 45 graus. Alunos, até a próxima videoaula. Um abraço!